Olá a todos, daremos continuidade aos nossos vídeos aqui do canal do Semente de Luz, ainda no tópico inteligência, e hoje falaremos sobre direcionamentos e objetivos versus resultados. Reforçando apenas que respeitamos sempre, todas as religiões, todas as formas de conhecimento e também todas as pessoas e os seus estágios evolutivos, e níveis de consciência. Então, reforçando isso, porque podemos adentrar aqui em alguns assuntos um pouco polêmicos, então precisamos já deixar chanceladas, essas questões aqui que são importantíssimas, esse respeito às pessoas, às religiões e a todas as formas de conhecimento, tá bom? Então vamos lá, direcionamento. Peguei a estrada para São Paulo, mas cheguei numa cidade que não conheço, nem o nome eu sei. É muito importante saber qual caminho está e ter a certeza de onde irá chegar. O caminho do cristianismo é reto, sempre reto. Não possui atalhos, alternativas, desvios ou novidades. Então é um caminho difícil. Você não pode sair das suas regras, você tem que se comportar de uma forma muito parecida e às vezes até igual ao comportamento de Jesus na sua passagem aqui na Terra. Não possui desvio, não tem atalho, não existem alternativas, nem novidades. É uma lei perpétua, digamos assim, que Jesus nos trouxe, e é uma lei inflexível. São condutas que somos nós que temos que buscar a nossa formatação a ela. E não pegarmos essa conduta que Jesus nos trouxe, nos seus inúmeros exemplos do seu Evangelho, e formatar essas condutas aos nossos interesses. Então é sempre um caminho de uma via só. Somos nós indo para o Evangelho cristão. Sempre nós indo reproduzir da forma mais igual possível o comportamento que Jesus teve aqui na Terra. Por ser um caminho longo, pode tornar-se momentaneamente cansativo e enfadonho. Fato que por si só já indica um profundo aviso. Então, nós, qualquer pessoa que busca se evangelizar, busca se cristianizar, busca reproduzir os exemplos, o comportamento de Jesus aqui na Terra, nos vários desafios que nós temos em nossas vidas, se nessa sua caminhada, nessa sua busca, você se vê em um panorama enfadonho, cansativo, desanimador, isso é um profundo aviso de que o exercício da tua fé, da tua espiritualidade, possui algum problema, possui algum vício, possui algum mecanismo que está deturpando a sua aproximação ao caminho de luz do Evangelho cristão. Então, muita atenção a esta condição. Se você chegar e começar a experimentar um tédio espiritual, digamos assim, é um aviso claro de que algo precisa ser mudado, revisto, reestudado ou refletido. O caminho cristão não é para qualquer um. Ele existe para todos, ele é para todos, sem exceção, mas precisa querer verdadeiramente para segui-lo, alcançando seus objetivos e conquistando seus resultados. É difícil, mas os resultados conquistados são bons e definitivos. Resultados que não encontramos em nenhuma outra filosofia, nenhum outro pensamento, nenhuma outra força mental que nos garanta um resultado tão bom.
Aí temos um fundamento bíblico, está lá em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. O plano é um caminho. E o Senhor, Deus Pai, tem um para cada um de nós. E via de regra, é o caminho da prosperidade. Não só material, mas principalmente espiritual, de consciência, de sabedoria, de inteligência, da forma como nós estamos tratando, né, nesses vídeos, a inteligência. Então, Deus tem tudo preparado para nós, né? E sem causar nenhum dano. Sem causar nenhum dano a ninguém e nem a nós mesmos. Via de regra, nós somos os maiores causadores de danos a nós mesmos. Sabotamos nossas reencarnações, damos ouvidos para nossos instintos, que não são nossos amigos, já foram no passado, mas não são mais. Teimamos em seguir exclusivamente o caminho dos prazeres e descuidamos da nossa espiritualização, da nossa evangelização, né, da nossa cristianização. Então nós mesmos somos grandes causadores de danos, né, a nós mesmos e também ao próximo, infelizmente. Mas isso vai mudar, isso vai acabar. Conforme nós formos evoluindo, isso vai diminuindo até acabar. E Deus também nos reserva somente coisas boas, e esperança e futuro. A esperança é o oxigênio, é o alimento, é a energia para nós caminharmos sempre em linha reta, seguindo os seus ensinamentos. E o futuro é o único que fornece futuro. Ah, não, mas eu errei, estou lá no umbral. Isso também é o futuro. Não, isso não é o futuro. Isso é uma consequência. Futuro é sempre algo bom, é sempre algo melhor, baseado nas coisas positivas que você faz, fala e pensa neste momento, a partir de agora. Se a partir de agora você se volta para Jesus, se volta para o Evangelho cristão, se volta para as leis de amor, que são leis universais, você está construindo um verdadeiro futuro para você. Um futuro só é futuro se for bom. Um futuro ruim não é um futuro, é um abismo, é um destino, é uma armadilha, é uma cama mal arrumada, preparada por nós mesmos, né? Então, entendamos que futuro sempre deve ser, precisa ser algo bom, porque é o que Deus nos reserva, caso sejamos fiéis a Ele. E como Deus é só amor, é só positivo, é só energia positiva, não cabe, né? É inadmissível imaginar um futuro que não seja de luz, de paz, de harmonia, de felicidade, aquela felicidade espiritual, né? Não material. Então é isso. Falamos em níveis. Essa figura é apenas exemplificativa, para que possamos ter uma didática melhor, ter um entendimento mais aceitável, né? Digamos assim. Então, quais são os níveis da evolução humana? São muito mais do que 10. Né? Nós colocamos aqui só para dar uma exemplificada. E a cada reencarnação, se for uma reencarnação bem sucedida, se tivermos a tenacidade de lembrar que o cristianismo é a melhor opção, que Deus é o único caminho, a gente vai aos poucos subindo degrau a degrau. Não se pula degrau, né? Não sai do nível 1 e vai para o nível 4. Não existe salto, não existe atalho, como já vimos, né? Então, a cada nível, nós aprendemos, nos aperfeiçoamos, erramos, corrigimos e assim sucessivamente. Mas sempre em escala crescente. Subindo a cada nível, via de regra, a cada 2 ou 3 reencarnações. Via de regra. Tem muitos aí que a cada reencarnação conseguem subir um nível.
e alguns, em muito menor número, patinam aí em várias reencarnações no nível 2, 3, 4, dificilmente, mas consegue, né? Mas com muita dificuldade consegue passar do nível 5 e seguir adiante. Então temos vários níveis, em cada nível temos uma preparação reencarnatória, temos lá tudo que é preparado à nossa volta para que tenhamos a experiência, os desafios, para poder se posicionar nessas tantas vidas que teremos, né? Então, algumas reencarnações temos algumas facilidades e outras dificuldades, e outras reencarnações temos outros tipos de facilidades e outros tipos de dificuldades, e assim a nossa evolução vai escalonando nível a nível. Algumas observações importantes. A cada reencarnação você poderá estagiar em um nível ou religião. Existem várias religiões para atender a todos em qualquer nível e em todas as reencarnações. Então muita gente pergunta, por que tanta religião, por que tanta denominação, principalmente no cristianismo, né? Tantas variações, tanto desdobramento. A palavra tem que ser desdobrada em vários, infinitos formatos para que atinja todas as pessoas da Terra. E as pessoas são iguais? Não. Serão um dia? Acredito que não, porque cada um tem a sua individualidade. Mas imaginem vocês a variação de pensamentos, a variação de percepção das coisas, a variação do processamento cerebral de cada um, é uma variação muito grande. Então, uma religião ela não consegue atender ao maior número de pessoas possível, que essa é a finalidade dela, servir à humanidade em seus vários tipos de pessoas, de indivíduos. Ela não consegue atingir essa massificação se ela não sofrer variações. Ah não, mas as variações ocorreram por causa disso, daquilo, sabemos, entendemos, respeitamos, mas não vamos, não é o nosso objetivo discutir essas variações nesse vídeo. Somente um aspecto dessas variações, o aspecto positivo. E qual que é o aspecto positivo? Ela se desdobrou em várias formas, de boa ou má fé, não importa, para atingir a todos. Então, hoje, ninguém poderá dizer que não recebeu a palavra, porque tem em todos os formatos, né, em todas as nuances, de todas as formas, para todos os gostos, digamos assim. Então ninguém pode alegar que não teve acesso à palavra, que não encontrou um lugar dentro da fé cristã, porque o número de igrejas, denominações, formas de evangelizar, etc. e tal, são inúmeras, atende a qualquer nível de pessoa. Então não é falta de religião que vai incapacitar ou impedir as pessoas de seguirem o caminho reto do cristianismo e evoluir a partir desse ponto. Outra observação, às vezes na mesma encarnação você necessita subir um nível e acaba por trocar de religião. O que isso significa? Que uma religião é melhor do que a outra? Não. Isso significa que cada religião, dentro do cristianismo, digamos assim, eu estou confundindo aqui, né? É uma religião só, é o cristianismo. Temos outras questões aí, mas estamos tratando exclusivamente do cristianismo. As várias igrejas, denominações, visam atender o seu nível evolutivo. Eu não podemos de forma alguma dizer o seguinte, olha, o Espiritismo atende o nível 7, né? E o protestantismo serve para os que estão no nível 3. De forma alguma, meus irmãos, não é assim que funciona. É uma coisa de universos paralelos. É uma questão que transcende
qualquer entendimento que nós tenhamos conseguido até hoje. Não existe uma regra. Pode ser que o protestante já esteja no nível 10, mas pode ser também que um outro irmão protestante, seguindo uma outra denominação, ainda esteja no nível 4. Temos espíritas no nível 3, mas também temos espíritas no nível 10. Né? Mas como assim? Mas por que essa bagunça? Não é uma bagunça. É mais ou menos o seguinte: a cada nível você formata uma virtude, você desenvolve uma questão espiritual dentro de você. E às vezes, uma religião mais austera, digamos assim, que mais rígida nos seus conceitos, na sua doutrinação, será de melhor valia para esse espírito do que uma versão, uma vertente do cristianismo que seja mais suave, mais liberal, que abranja conhecimentos mais diferenciados, digamos assim. Então não é uma regra fixa, elas vão se alternando sem preconceito nenhum, porque o plano religioso para a Terra não inclui o preconceito é uma criação nossa, né? Então, é muito comum temos vários níveis dentro de cada vertente cristã. Temos vários níveis servindo o protestantismo, os católicos, os espíritas, e seja qualquer outra denominação que tenha como principal filosofia de vida o evangelho cristão. Então, não se prenda ao nível acima ou abaixo, se isso valoriza ou desvaloriza determinada religião. Não é essa a mecânica. Eu tenho dificuldade em explicar, não sei se vocês entenderam, eu acredito que não, mas enfim, não se prenda ao nível, e não é o nível que vai definir a qualidade da religião. A religião é uma qualidade só. Quem acrescenta, quem pega ela, que é uma ferramenta, e acrescenta uma qualidade maior ou menor, é o próprio indivíduo. Então o indivíduo que está no nível 9, ele vai pegar qualquer religião cristã e vai qualificar essa religião, ele vai aprimorar essa ferramenta. E qualquer pessoa que esteja no nível 1 ou 2, seja qual religião for, ele estará propenso a errar mais, por falta de experiência, de conhecimento, enfim, de uma série de coisas, porque ele está no nível inferior ainda, né? E aí no próximo tópico isso deixa isso claro também. Às vezes você alcança uma evolução e iluminação grande, preferindo nesta fase religiões mais simples ou consideradas mais simples, que não cutuca tanto o raciocínio, não cutuca tanto a razão, não cutuca tanto o discernimento, o julgamento, enfim. Você já tem tudo isso. Aí você opta por uma religião, entre aspas, mais simples, porque você não precisa remoer todas aquelas questões teológicas, toda aquela mastigação doutrinária, porque você já assimilou, você já tem uma conexão direta com Jesus e com Deus. Você não precisa mais uma coisa tão elaborada, já está dentro de você, não é? E conhecemos pessoas assim, né? Eu conheço católicos extremamente evoluídos, eu conheço protestantes evangélicos extremamente evoluídos, né? Exemplos mesmo de caráter, de honestidade, de amor para com o próximo. Eu conheço vários espíritas também que são muito evoluídos. Então nós temos todos, em qualquer nível e em qualquer religião. É uma mistura muito grande, muito grande. Não é a religião que vai definir o seu nível, né? É a partir do seu nível que você vai definir qual religião que você prefere. Se você prefere uma religião mais raciocinada, digamos assim, você vai optar pelo espiritismo nessa reencarnação. E pode ser que na próxima você opte pelo catolicismo, e pela outra pelo protestantismo, e por aí vai, né? O projeto Religião sobre o planeta Terra não tem restrição, não tem preconceito. Restrições e preconceitos é um fruto individual de cada um, né?
Então isso é muito importante que tenhamos em mente, né, para que possamos entender exatamente qual é o direcionamento que nós estamos tomando, correto? Então aprendemos que o caminho cristão, o caminho propagado por Jesus é reto, não tem atalho, não tem facilidades, não tem negociações, enfim, é um caminho que está ali, existe por si só, independe de qualquer criatura, ele existe por si só, é um sustentáculo universal, e tenta seguir ele quem quiser, correto? Mas quando você decide segui-lo, você enfrentará vários desafios nessa caminhada. Então teremos aqui, né, na primeira curva de rio, digamos assim, temos aí o medicamento genérico, né, o similar. Então muita coisa vai tentar simular o cristianismo, mas ele vai acabar desviando você do verdadeiro cristianismo. Como que eu percebo? Estuda intensamente o evangelho cristão. Discuta com seus amigos, com sua família, discutir no sentido de cada um trocar experiências e fazer uma base de dados para você poder ter uma compreensão melhor e mais profunda. Ninguém consegue compreender como funciona uma geladeira se não for lá e dedicar tempo e esforço para estudar como ela funciona, como ela é construída, como ela funciona, quando quebra, como é que conserta. Não tem, é uma lei universal, a lei do estudo, do trabalho e da recompensa. Então iremos nos deparar com um cristianismo genérico, sem ser o extraído diretamente da Bíblia, né, do Novo Testamento. Teremos o cristianismo ilegível, que é aquele que as pessoas, o doutrinador lá fala, ele nunca se entende, ele não entende, você não entende, ele não consegue explicar, e você não consegue entender, e aí existe uma grande chance de você desistir do cristianismo por falta de entendimento. Nesse caso, você tem que buscar outros formatos de compreensão do cristianismo. Se você, espírita, não tá conseguindo entender nada, busque o catolicismo. Se lá você também não entende nada, busque o protestantismo. Se você ainda não consegue entender nada, volta para o espiritismo. Vai tentando, vai batendo a porta até que a porta se abra. Você tem que compreender no seu íntimo o que é o cristianismo, quais são os seus objetivos. Isso tem que ser muito claro para você, para nós. Senão não conseguiremos trilhar um caminho que nós não compreendemos. Aí temos também, com todo respeito, né, alguns espiritualistas podem ficar arrepiados nesse momento, mas lembre-se lá do começo do vídeo que nós respeitamos a todos. É só um exemplo. E aí a culpa não é do místico, a culpa é de quem busca algo que realmente ele não consegue dar uma sustentabilidade para si mesmo, né? Então temos lá o mercado místico, né? Temos muita mística, muita fantasia, muita ilusão. Cristianismo, meus irmãos, é pé no chão. Cristianismo é choque de realidade. Cristianismo é o que é e não o que não é. Isso é o cristianismo. E o espiritismo traz isso de uma forma muito crua, muito, muito densa, através da lei das reencarnações, de que somos os maiores, quase que únicos, né, responsáveis pelo nosso passado, presente e futuro. E aí, né, não temos o perdão, quer dizer, o perdão existe, mas não é dado, né, ele é conquistado. E você tem que reparar todo o dano que você fez. E o mercado místico, às vezes ele propõe para você alternativas, ele propõe para você caminhos diferentes que parece que vai chegar no mesmo ponto que o cristianismo, mas dificilmente chega, porque começa a faltar um monte de coisa nesse caminho místico, e a hora que chega lá no final, você percebe que você achava que estava indo para um lugar e acabou parando em outro lugar. Aí você acabou fazendo a curva aqui, essa curvinha azul aí, e você nem percebeu. Certo? Temos também a questão
do cansativo, né, do enfadonho, do tédio, o tédio religioso, a síndrome do tédio religioso, tédio cristão. Já falamos no começo do vídeo lá que você tem que fazer alguma coisa para reverter esse quadro. É um aviso profundo de que algo errado na sua fé, na sua espiritualização está errado. Então você tem que rever vários conceitos, conversar com os seus amigos da sua religião, conversar com outros religiosos. Enfim, você tem que achar uma saída para sair desse estado de tédio, né? Porque ele vai afastar você do cristianismo mais cedo ou mais tarde de uma forma definitiva. E o mercado de novidades, né, meus irmãos? Não existe novidade. Nunca. Tudo que existe hoje, ou que ainda vai existir, já existiu em outros mundos, em outros momentos, nas várias casas de meu pai, etc, etc e tal. Não existe novidade. Se você ainda é impulsionado pela novidade, você tem que saber controlar essa carência intelectual e entender que novidade não existe, né? O que existe são leis universais, perpétuas, imutáveis, que você ou adere ou não adere. Novidade não tem. O que tem é a antiga, velha e boa lei de amor, propagada por Deus, chancelada por Jesus e propagada por todos os espíritos que trabalharam em favor do cristianismo nesses últimos 2000 e tantos anos. Certo? Aí um recado importante. Guarde as novidades e curiosidades para o mundo espiritual, onde você viajará no espaço entre os mundos com segurança com os espíritos de Jesus. Antes disso é inviável, não proveitoso e muito perigoso. É tão perigoso que tem 3 muitos aí, né? Quais são os perigos? Inúmeros. Primeiro perigo, você se desviar do caminho do cristianismo, que é o único que leva ao Pai. Segundo, é você se achar tão poderoso ou mais poderoso do que um espírito iluminado, coisa que nós ainda não somos. A mística às vezes convence você disso. E a mística não é algo assim, ela está infiltrada em todo o cristianismo, em todas as suas vertentes, viu? Todas as suas manifestações. Todo trabalhador religioso corre o risco de ser mistificado. Ele corre o risco de achar que pode fazer coisas que na verdade não pode e de que ele é muito mais do que ele realmente é. Então, a mística é um grande perigo. Ela se alia à vaidade, ao orgulho e derruba muitos religiosos, né? Desencaminha muitos religiosos para erros grosseiros até. Então, guarde a novidade, guarde a curiosidade. Já vai trabalhando a sua mente para entender que isso não existe, né? E que somente o caminho cristão é que vai evitar você de cair nessas terríveis armadilhas. Mas você está falando aí de outros planetas? Não, são outros mundos, né? São outros mundos que também constam na Bíblia e que você fará acompanhado de espíritos gabaritados, né? Em todos os lugares em que eles te levarão, e em todas as circunstâncias. Aí é segurança. Você se aventurar por si só, através do convencimento de alguém em relação a isso, é extremamente perigoso. Você vai, mas a chance de voltar é muito pequena. E normalmente o destino é escravização, é alienação, enfim, é complicado. Não saia do caminho reto do cristianismo, senão você vai se perder e você será, no mínimo, escravizado. Bom, ainda no direcionamento, peguei a estrada para São Paulo, mas cheguei numa cidade que não conheço. Nem sei o nome. Estou seguindo lá o cristianismo, estou estudando, discutindo no bom sentido com meus irmãos, meus amigos, com os meus companheiros de trabalho religioso. Aí o evangelho cristão ele vai levar você a um objetivo. Você vai chegar a um objetivo.
E esse objetivo é infinito. Então, mas é uma contradição, né? Se é infinito, como pode ser um objetivo? O objetivo é o marco zero, onde você chega e você está apto a evoluir em esferas mais evoluídas. Só que esse caminho é infinito. Ele não tem fim. É difícil dizer que hoje, se você pegar a sua maior felicidade terrena e você reproduzir por 1 milhão, você nem compreenderia essa felicidade. E a evolução espiritual nos leva a isso. Nos leva, de forma exemplificada, a experimentar uma felicidade 1 milhão de vezes maior do que a maior felicidade terrena que já tenhamos nessa reencarnação. Então, você é feliz, porém, isso é um caminho infinito. Você continua sendo cada vez mais feliz, aprendendo cada vez mais, conhecendo mais coisas, lapidando ainda mais as suas virtudes, destruindo ainda mais seu ego, cada vez mais, é infinito. É um caminho virtuoso e infinito que leva você a objetivos muito iluminados, muito claros e muito positivos para a sua existência enquanto espírito. E aqueles desvios, né, que vimos na figura anterior, qual é o resultado disso? Percebam que ele começa igual ao cristianismo, né? Olha lá, começa igual, azul. Aí já começa a mudar de cor. Daí na primeira curva aqui já começa a ficar amarelado. E no fim a coisa fica vermelha. O vermelho é no sentido de alerta. Os caminhos alternativos não nos levam a um objetivo. Nos levam a uma condição. Ou seja, estamos na condição de escravos. Estamos na condição de alienados, estamos na condição de equivocados, estamos na condição de iludidos, estamos na condição de mistificados. Então, nós não alcançamos um objetivo real, duradouro, marco zero da nossa verdadeira felicidade espiritual. Nós nos enclausuramos em uma condição. A única notícia boa, meus irmãos, é que esse é um sistema finito. Ou seja, você entrará nessa condição de iludido, escravizado, mistificado, seja lá o que for, mas em algum momento Jesus autorizará equipes espirituais a intercederem por você. Mas aí, para você voltar ao caminho reto do evangelho cristão, você vai ter que passar por algumas reencarnações constrangedoras, que vão fazer você perder aos poucos toda essa ilusão de novidade, de mística, ou seja lá o que for. Né? Nós temos uma pessoa que é professora de filosofia, que faz parte do nosso grupo, é uma pessoa maravilhosa, e ela vai ficar muito brava comigo. Porque esse caminho que a gente está falando aqui pode ser muito bem também traduzido pela filosofia, que é uma ciência maravilhosa, que ajuda na evolução humana de uma forma muito contundente. Estudem filosofia, é muito interessante. Inclusive até os mitos, né? A mitologia grega, cada mito traz em si valiosas lições, né, de moralidade, só que é muito pouco explorado, né, muito pouco divulgado, porque não é interesse das criaturas contrárias a Jesus, né? Mas a filosofia ela tem esse núcleo puro dela, né? Mas se você permanecer somente nisso, mesmo assim, mesmo por mais bem intencionada que ela seja, por mais pura que ela seja, ela também levará você a uma condição de orgulho intelectual.
O orgulho intelectual vai isolar você do cristianismo e de todas as orbes que trabalham em favor de Jesus, acolhendo, orientando e estimulando o desenvolvimento das pessoas que estão conectadas ao cristianismo. Então você vai ficar isolado lá, né, junto com aquele bando de intelectual que pensa, mas não chega a lugar nenhum. E se chegar, demora. E a hora que chega, não tem paz, porque começa a pensar em outra coisa. Não tem paz. Então, é só um exemplo assim, bem grosseiro, né? Não estou denegrindo de forma alguma a filosofia, muito pelo contrário, é uma ciência importantíssima para nós. Pode nos ensinar muito, mas muito mesmo. Mas, igual o cristianismo, não tem para ninguém. É aí a professora de filosofia que me perdoe, tá bom? E aí, meus irmãos, temos aí a mensagem de João, mais clara, impossível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, tá claro. Nesse caminho só temos a verdade. Não temos nenhum tipo de enganação, não temos nenhum tipo de mentira, não temos nenhum tipo de meia-verdade, que já é quase uma mentira e que o mundo está cheio. E a vida? Que vida é essa, meus irmãos? É a vida material? Não, é a vida toda. É a vida material, as próximas, é a sua vida espiritual, é a sua luz, é a sua felicidade, é seu conhecimento, sua sabedoria. Os mundos que você poderá visitar, escoltado por Espírito Iluminado de Jesus. É 1 milhão de coisas boas que na Terra não tem nada que nem chegue perto do dedão do pé do que o cristianismo nos reserva, do que a proximidade ao Pai nos reserva. Então, o caminho é o cristianismo, lá nós só temos a verdade, é o único lugar que só temos a verdade, é o único lugar que é o único caminho, e lá a vida é completa, em todos os sentidos. Aí temos a questão de objetivos versus resultados. Fica a pergunta: alcançados seus objetivos espirituais, os resultados são coerentes? Como assim? Olha lá, você se evangelizou. A partir disso, você consegue se comportar da mesma forma que o Mestre Jesus em situações iguais ou equivalentes? Você consegue trocar a agressividade por amor, afeto? Trocar a avareza pela generosidade? O individualismo pela fraternidade? O materialismo pelo cristianismo e espiritismo? Você consegue? Sim, então o objetivo está em coerência com o resultado. Ah, não, na maioria das vezes eu não consigo, então tem algo errado. Seu objetivo é ser cristão, mas o resultado efetivo que você está produzindo é não cristão. E por que isso ocorre? Ocorre por alguns fatores. Então, reforçando, alcançados seus objetivos espirituais, os resultados são coerentes? Não. Então houve falha na sua evangelização. E as causas possíveis são entendimento superficial. Ah, eu não entendi, mas tenho medo de perguntar. Ou pior, não entendi, mas tenho preguiça de perguntar. Não tenha medo nem preguiça. Nenhuma pergunta é idiota. Se aquele que está te auxiliando nesse caminho do cristianismo se irritar, se ofender com alguma pergunta, seja ela qual for, talvez ele não seja verdadeiramente um orientador cristão. Talvez você precise procurar uma outra fonte, né? Falta da prática de caridade, porque a caridade, meus irmãos, é a materialização de tudo aquilo que você aprende do cristianismo. Você tem a parte teórica, digamos assim, que são as escrituras, as parábolas, o evangelho em si, os livros espíritas, que também auxiliam muito nisso aí. Mas na prática, na aula prática, você falha. Só a teoria não leva ninguém a nada. Então você tem que ter a teoria e a prática. Você tem que estudar o evangelho, discutir no bom sentido de fomentar entendimentos, compreensões, visões, e você tem que ajudar o próximo, você tem que praticar caridade para você ter essa experiência, sentir essa energia que você vai começar a perceber toda vez que você praticar caridade. Pergunte a quem pratica caridade se em algum momento ele se arrependeu de praticá-la. Pergunte para quem pratica a caridade
se eles sentem alguma felicidade em praticar a caridade. Pergunte. Não fica na sua cabeça, vai lá e pergunta, para você saber verdadeiramente, tá bom? Aí falta de raciocínio cristão, cálculo moral, que nós temos lá no vídeo 2, né? Se vocês quiserem recapitular lá, tá lá. É bom compreender aquilo ajuda bastante. A não aceitação da lei de reencarnação e a lei de causa e efeito. Isso tem algumas outras religiões não cristãs, mas o cristianismo ele foi agregado através do espiritismo. A lei de reencarnação explica muita coisa. A lei de reencarnação tira o domínio de qualquer líder religioso sobre você. A lei de reencarnação faz você entender porque um ser humano é de um jeito e o outro ser humano é de outro. Porque existem ricos e pobres, porque existem pessoas mais revoltadas e mais pacíficas. Explica tudo, praticamente. E a lei de causa e efeito é basicamente um complemento à lei de reencarnação. Mas podem também, irmãos, faltar o quê? Coragem. Coragem. Às vezes, você pode ser assediado por uma sensação de vergonha em relação ao cristianismo. E isso está crescendo. Muitos segmentos da sociedade estão profundamente comprometidos em tornar o religioso patético. Estão comprometidos em fazer com que a sociedade enxergue aquela pessoa religiosa como ultrapassada, ociosa. E nós sabemos que é justamente o contrário. Quem mais está na vanguarda da vida, da evolução, do desenvolvimento pleno, é o religioso. Seja qual religião for. Ele é o único que tem o contraponto. Ele sabe argumentar, ele sabe discutir, ele sabe defender as suas ideias e analisar com muito mais recurso as várias situações que a Terra passa. Então, tenha coragem de ser cristão, porque você terá muitas vantagens em relação a isso. Não tenha vergonha, não tenha medo. Pula dentro da piscina, porque essa piscina é maravilhosa. E saia do calor do inferno. Ficou estranho isso, né? Mas não vamos cortar, não. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs. Tornar-se cristão não é fácil. Pode ser um dos maiores desafios das suas encarnações. Valores cristãos vieram à Terra antes mesmo do Mestre Jesus. São valores universais eternos que visam exclusivamente o bem de todos, apesar de tudo. São a essência intelectual e sentimental de Deus. É por isso que o cristianismo possui uma importância tão grande, mas tão grande, que muitas vezes é difícil assimilar toda a importância que ele realmente representa. Aí quando a gente fala que visa exclusivamente o bem de todos, apesar de tudo, esse apesar de tudo é o quê? Infelizmente, muitos irmãos fizeram uso do cristianismo para matar, para roubar, para enganar, para seduzir, para dominar. Infelizmente temos esses exemplos. E esses exemplos são muito mais marcantes do que a verdadeira evangelização pura que o cristianismo pode oferecer. Então isso é um grande problema também. Isso ajuda também esses vários segmentos da sociedade que visam sufocar o cristianismo a entendê-lo melhor. De uma forma geral, fracassamos na evangelização de todos. Usamos mal, muito mal, de forma desonesta, a figura de Jesus Cristo, o cristianismo, e agora experimentamos essa consequência, que é a incredulidade, que é o preconceito e até o desrespeito em relação ao Mestre Jesus. E o cristianismo, meus irmãos, pelo menos o que conhecemos até agora, é a essência plena, intelectual e sentimental de Deus. Para você ter uma ideia do que Deus é, estude o cristianismo, assimile suas ideias, suas orientações, assimile a lei de amor que Jesus prega, e você vai começar a ter uma ideia do que realmente Deus é. Tá bom? E aí no próximo vídeo
saímos lá da inteligência e caímos aqui na questão da sabedoria. E falaremos sobre discernimento e bom senso. Tá bom? Muito obrigado. Desculpe se eu disse alguma coisa que ofendeu alguém, não foi esse o objetivo, nunca é, na verdade. O objetivo é ensinar, esclarecer, dividir conhecimentos, tá bom? E qualquer coisa, deixe nos comentários lá e a gente vai tentando responder na medida do possível, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir.